Sejam todos bem-vindos de volta. Temos a honra de receber o professor doutor Emanuel Santos Sasso, graduado em Filosofia, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo, atualmente é professor efetivo da Rede Pública Estadual de São Paulo. Nosso palestrante tem como tema Aspectos Culturais da Morte e do Morrer. Com a palavra, o professor Emanuel. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos. Meu nome é Emanuel Sasso, sou doutor em Filosofia e hoje conversaremos um pouco sobre os aspectos filosóficos da morte. Espero que seja, apesar da temática, uma conversa leve e que vocês possam absorver ao máximo o que compartilharei aqui. Sigamos então com a nossa fala. Gostaria de começar fazendo algumas observações introdutórias. Os conceitos de vida e morte não devem ser compreendidos por nós como meros acontecimentos biológicos. É certo que tudo aparece e desaparece, começa e acaba, mas é apenas o ser humano que vive e morre. Dito de outra maneira, o ser humano existe. Portanto, do ponto de vista filosófico, as ideias de vida e de morte devem ser compreendidas como acontecimentos simbólicos. Isto é, vida e morte são, para nós seres humanos, significações. São conceitos que possuem sentido, fazem sentido e dão sentido à nossa existência. Vida e morte representam a descoberta da finitude do ser humano, ou seja, a descoberta de nossa temporalidade, mas representam também identidade, pois somente a morte, por exemplo, completa o que somos, afirmando aquilo que fomos em vida. É justamente por isso que os filósofos estoicos endossavam a ideia de que é somente após a morte que se pode afirmar que alguém foi feliz ou deixou de ser feliz. Em vida, somos tempo. Estamos sendo. Os filósofos existencialistas, por sua vez, afirmam que a existência precede a essência. Mas o que significa essa afirmação? Bom, significa que nossa essência é composta pela justa posição do todo da nossa existência. Afinal, como já dizia Sêneca, filósofo estoico, quem não souber morrer, bem, terá vivido mal. Um outro pensador francês, chamado Michel de Montaigne, em seu ensaio intitulado de Que filosofar é aprender a morrer, afirma que não importa qual a duração da nossa vida, pois ela sempre será uma vida completa. Ou seja, só depende de nós termos vivido o bastante, e não da quantidade de anos que vivemos. Há quem diga que morrer é um ato solitário. Morre-se só. Logo, a essência da morte seria a solidão, e por sua vez, a essência da vida seria a intercorporeidade e a intersubjetividade. O filósofo francês Merleau-Ponty, em seu ensaio cujo título é O Filósofo e Sua Sombra, afirma que, se invocamos apenas a dor e a morte para definirmos a nossa subjetividade, então para ela, a vida com os outros seria algo impossível. Nós estamos verdadeiramente sós apenas quando não o sabemos. Essa ignorância, sim, é a solidão. E ele conclui dizendo que a solidão de onde emergimos para a vida no mundo é apenas uma névoa de uma vida anônima, sendo impalpáveis as barreiras que nos separam dos outros. Feitas essas primeiras considerações e observações introdutórias, vejamos então, em linhas gerais, como a filosofia compreende a morte e sua relação com o ser humano. Há duas formas, do ponto de vista filosófico, de compreendermos a relação entre a morte e o ser humano. Por exemplo, muitas doutrinas sobre a influência da filosofia platônica acreditam e admitem a imortalidade da alma.
Para Platão, por exemplo, a morte seria aquilo que o filósofo grego chamou de separação entre alma e corpo. O pensamento platônico considera a vida humana como uma espécie de preparação para uma vida futura. A separação entre corpo e alma daria início, então, a um novo ciclo da alma, seja através da ideia de reencarnação, seja através de uma ideia de uma vida incorpórea. Logo, o primeiro entendimento filosófico acerca da morte seria aquele que a compreende como o início de um novo ciclo de vida. Um novo ciclo de vida da alma, nesse caso. Por outro lado, existem algumas concepções que consideram a morte como uma espécie de repouso ou cessação das preocupações da vida. Hegel, filósofo alemão, por exemplo, considerava a morte como o fim do ciclo da existência individual e finita. Nesse caso, a morte seria compreendida como o fim de um ciclo e não como um início. Há ainda uma terceira via de entendimento, não filosófica, mas que abre caminho para a compreensão da morte como uma espécie de possibilidade existencial. Esse tipo de entendimento, que é típico da teologia cristã, associa a morte à ideia de pecado original. Justamente por isso que o filósofo São Tomás de Aquino afirmava que a morte seria decorrente de uma espécie de defeito. Mas que defeito? Um defeito na sujeição da alma ao corpo. Trata-se de um conceito que é, ao mesmo tempo, compreendido como conclusão do ciclo de vida humana e como limitação fundamental imposta à vida a partir da ideia de pecado original. O que seria, então, esse entendimento da morte como possibilidade existencial? Bom, a limitação da vida pela morte é decisiva para a compreensão e avaliação da nossa existência. O filósofo alemão Martin Heidegger, por exemplo, compreendia a morte como o fim do ser aí, como possibilidade da impossibilidade de toda relação, de todo existir, digamos assim. O conceito de morte como possibilidade existencial implica que a morte não seria um acontecimento particular, como muitos pensam. Tal compreensão não situa a morte no início de um ciclo de vida. Tampouco a situa no término desse mesmo ciclo. Trata-se de compreendê-la como uma possibilidade sempre presente em nossas vidas e que é capaz de determinar as características fundamentais desta. Dito isto, podemos afirmar duas coisas. É certo que nós, seres humanos, somos seres pensantes e mortais. Logo, o tema da nossa finitude é algo que constantemente permeia o nosso pensamento. Somos seres que temos, portanto, pensamentos mortais. Falando de modo sutil, todos nós tentamos pensar a morte desde a perspectiva de alguém que assume e tem consciência da sua finitude. São pensamentos provenientes de um ser mortal. Por mais que o conceito de morte evoque o conceito de fim, ela não precisa ser vista, a morte, como uma espécie de inimiga da vida. Tudo depende de como morremos. Aliás, como somos pensantes e mortais, tudo depende de como compreendemos a morte. Pensar sobre a morte é pensar também sobre a liberdade humana, pois, segundo Michel de Montaigne, aquele que aprendeu a morrer terá desaprendido de servir. Isto é, saber morrer, refletir sobre a morte e compreendê-la nos exime da condição de sujeição. Quando usamos expressões do tipo a gente morre, o que estamos tentando dizer é que nós compreendemos a morte de um modo, ou de uma maneira, ou de uma forma impessoal. Há certa indeterminação nessa expressão, a gente. Tal indeterminação foi descrita por Martin Heidegger como todo mundo,
que poderia ser entendido também, ao mesmo tempo, como ninguém. Segundo Heidegger, filósofo alemão, o ser humano costuma transferir para essa expressão agente, portanto, para essa expressão de indeterminação que ele utilizou, a expressão todo mundo, as suas responsabilidades e as suas preocupações, já que nós temos a tendência de preferir assumir aquilo que é leve e fazer o que é leve. Essa informação vocês podem encontrar na obra Ser e Tempo. Na vida pública e cotidiana, os seres humanos são quase sempre encorajados a manter uma atitude de indiferença em relação à morte. Ademais, tem o consolo, uma espécie de estratégia utilizada para tentar amenizar a morte e tranquilizar um pouco a si mesmo e aos outros. É uma estratégia bastante presente em nossa cultura ocidental. Valoriza-se a coragem como uma espécie de remédio eficaz para conter o temor e a angústia causada pela consciência que temos da nossa finitude. Parece que constantemente o todos incentiva a expressão agente, a não levar tão a sério a morte. Afundamos assim no a gente morre ou morre-se e continuamos nessa imprecisão, pois a morte parece ser sempre algo que vem de fora, algo externo a nós. Existem diversas maneiras de representar a morte. Do ponto de vista da arte, por exemplo, todas as suas representações têm em comum o fato de mostrá-la como se fosse algo externo e que vem buscar a todos nós. Porém, de um outro viés, no sentido estritamente filosófico, não importa a causa externa da morte. Por quê? Porque, em última instância, morremos por carregar a morte em nossa mais íntima essência. Isso me fez lembrar de uma gravura de um artista chamado Albrecht Dürer, intitulada de O Cavaleiro, a Morte e o Diabo. É uma gravura de 1513, vocês podem pesquisar na internet, e que mostra exatamente uma dessas representações. Trata-se nessa gravura da alegoria do cristão, que como um bom soldado ruma para a sua pátria celestial, sempre ameaçado pelas forças do mal. Um outro exemplo bastante interessante é um desenho do designer alemão Thorsten Kornstad. Mostra a morte como uma espécie de sombra que acompanha o ser humano. O desenho ele mostra um croquis, um esboço de uma mulher com um reflexo de uma caveira como se fosse a sombra dela. Isso nos leva, muitas vezes, a encararmos com temor a morte. Como vimos, as características da expressão a gente morre pode ser entendida como uma espécie de fuga sintomática da nossa inevitável condição de finitude. Mas afinal, o que significa essa fuga? Bom, é a prova de que o ser humano, mesmo que de modo inconsciente, sabe do que se trata quando se pensa a respeito da morte. É justamente por isso que, para o filósofo Martin Heidegger, a angústia e o medo profundo, esses sentimentos que, digamos assim, antecipam a possibilidade da morte, são vistos como ocasiões que nos oferecem uma oportunidade de tentar romper, ultrapassar o modo impessoal de se viver e de pensar a morte. Do ponto de vista filosófico, há, no temor da morte, certa aprendizagem acerca da nossa finitude. O temor faz com que todas as nossas certezas e todos os nossos valores passem sempre, pelo crivo do exame racional. É preciso reexaminá-los. Diante da certeza da morte, todos os problemas passam a ter certa importância relativa e todos os projetos passam a ter absoluta urgência. A profundidade do temor, em termos filosóficos, é, em certa medida, um saber da finitude. Trata-se de uma sabedoria, a sabedoria do temor, cujo poder de transformação age no mundo. Voltando para as referências artísticas, existe uma pintura de 1830 chamada A Grande Onda de Kanagawa. Essa gravura nos mostra a vulnerabilidade de alguns pescadores em um pequeno barco diante de uma onda gigante. Claramente faz uma menção aí ao conceito aristotélico de medo. O medo para Aristóteles nada mais é do que a expectativa de um mal que se avizinha. O medo ele pode se manifestar de várias formas e de vários graus.
mas tem sempre uma causa específica. E somente o homem é capaz de sentir medo, mesmo que não exista um risco iminente à vista. Esse tipo de medo, especificamente humano, parece não ter nenhum tipo de justificativa. Trata-se do medo do nada, também chamado de angústia. Seria o nada se manifestando em nossa mais íntima essência. O filme O Clube da Luta é bastante exemplar também nesse sentido, pois há uma cena em que um dos personagens simula execuções de pessoas comuns, com o intuito de antecipar o medo da morte e fazer com que elas reavaliem as suas escolhas e também reavaliem os seus comportamentos, né? O personagem, vivido pelo ator Brad Pitt, fala que somente quando perdemos tudo é que nos tornamos livres para fazermos qualquer coisa. Por óbvio, trata-se de algo bastante superficial, né? Uma apropriação abrupta, porém bastante eficaz, do pensamento filosófico que relaciona o aprender a viver com a ideia de aprender a morrer. É justamente por isso que agora nós falaremos um pouco a respeito da passagem do temor para a soberania diante da ideia de morte. Se por um lado o temor é o começo da sabedoria para Martin Heidegger, por outro, será que poderíamos afirmar que existe também sabedoria em querer correr certos riscos? Para tentar responder essa questão, o pensador francês Georges Bataille defende a noção de soberaneidade, entendendo essa noção, esse conceito, essa ideia, como uma espécie de relação alternativa do ser humano com a ideia de morte. É importante nós ressaltarmos aqui que, para Bataille, o soberano não é aquele que apenas detém o poder, mas é aquele que o exerce. A atitude soberana, nesse caso, pode ser compreendida, em linhas gerais, como recusa de toda e qualquer preocupação, que seja uma preocupação excessiva, com algo que ainda irá acontecer. Portanto, uma vida soberana, de acordo com a teoria do filósofo francês, não se baliza, né, não tem como base os cálculos das consequências. Tampouco tem como base a necessidade de garantias e certezas futuras. Porque para ele, o homem soberano é aquele que não se deixa escravizar pelo futuro. Muito pelo contrário, é aquele que se deixa envolver pela imediatez do momento presente. Afirmar que o ser soberano é alheio ao temor significa que devemos ter consciência de que o risco da morte deve ser efetivamente vivido e não apenas conservado. Devemos aceitar o tempo daquilo que é inesperado, sem termos nada em vista para além da nossa própria existência. Disso resulta uma espécie de intensificação da felicidade. Talvez isso explique, por exemplo, o interesse que algumas pessoas têm por correr riscos. A teoria de Heidegger, que seria a teoria da sabedoria do medo, como vimos anteriormente, e a teoria de Bataille, a atitude soberana, são, portanto, como podemos perceber, dois aspectos complementares do mesmo impulso de vida. Georges Bataille foi um filósofo e escritor bastante influenciado pela filosofia de Nietzsche, e ele tinha profundo interesse pelas experiências de grande intensidade, e que, em geral, eram consideradas experiências da ordem do mal, como a experiência da morte, da violência, do risco e etc. As suas principais obras foram A Parte Maldita, de 1947, A Literatura e o Mal e o Erotismo, ambas de 1957. O que nós iremos falar agora é a relação da minha morte com a morte do outro, levando em consideração ambas as teorias que foram ditas anteriormente. A diferença entre a minha morte e a morte do outro seria apenas uma diferença formal? Talvez a morte possa ser experimentada apenas enquanto morte do outro. Epicuro, por exemplo, dizia que a morte não é nada que diga respeito a nós. Nesse sentido, é completamente vão o temor pela morte, pois quando nós estamos vivos, ela não estará presente. E quando ela chegar, nós não estaremos mais aqui.
Só é possível, portanto, testemunhar a morte do outro. A morte de um ente querido é basicamente quase a nossa morte. É algo insubstituível e inconsolável. Mas esse quase não é o suficiente, porque toda a tristeza do luto não se compara à angústia e ao temor da minha própria morte. A minha própria morte é algo inafiançável. Não há como eu colocar substitutos ou representações. Obviamente, a minha morte significa o fim de tudo que é meu. Por tal motivo, a perspectiva da minha morte transforma a minha experiência com os outros, fazendo com que essa experiência seja uma experiência de singularidade. Minha morte apela ao meu ser específico. Portanto, não há espaço para nenhum tipo de impessoalidade. Isso me faz lembrar de um quadro do artista Edvard Munch, intitulado No Leito da Morte. Esse quadro nos mostra que, no luto, se sente a dor da perda de alguém, mas a perda de ser que esse alguém sofre jamais nos é acessível. Por mais que não seja algo acessível, nós temos que ter consciência que vivemos em uma comunidade de mortais. Epicuro, por exemplo, afirmava que, contra todo o resto, consegue-se garantir segurança. Mas em relação à morte, habitamos todos uma mesma cidade sem nenhum tipo de proteção, sem muros. E o que é que significa essa afirmação? Bom, primeiramente, isso significa que há na morte um caráter inexorável. Por causa dela, vivemos todos em um espaço indefeso. A morte exprime os limites da nossa capacidade de agir e erguer muros, da nossa atividade política, etc. Aristóteles já dizia que erguer muros é uma das principais tarefas dos habitantes da polis. Porém, a morte não respeita nenhum tipo de barreira e nenhum tipo de fronteira. Essa é a mensagem da sabedoria epicurista. Por mais que se mude de ênfase nessa mensagem, sempre, por causa da morte, é que nós habitamos uma cidade desprotegida. Para esse tipo de pensamento, a morte nos mostra, para além da nossa inaptidão para prolongar a vida, o fato de que temos algo em comum. Esse algo em comum nos faz habitantes de uma mesma comunidade, a comunidade dos mortais. Estamos todos em comunhão. Como sabemos, esse pensar sobre a morte não pertence apenas aos âmbitos biológico e religioso, isto é, as questões que envolvem corpo e alma. O pensamento sobre a morte pertence também à dimensão ética e política, pois é nessas dimensões que os dilemas da organização da convivência humana podem ser debatidos, decididos ou deliberados. O modo como se vive em comunidade determina, portanto, o modo como se vê a morte. Basta nós pensarmos, por exemplo, no modo como se representava a figura da morte na antiguidade e a maneira como se representa ou como se passou a representar a morte na era cristã. Os gregos, eles eram capazes de encarar a morte sem nenhum tipo de temor. Isso se dava, provavelmente, pelo fato de vivenciarem uma maior experiência de liberdade política. Para os gregos, por exemplo, a cidade não representava nenhum tipo de poder externo, mas um espaço onde era possível se sentir em comunhão com a coletividade. É justamente por isso que os gregos temiam menos a morte do que o exílio. O episódio da morte de Sócrates é bastante exemplar para nos confirmar esta informação. Essa hipótese de que há certa relação entre o modo como se vive em comunidade e o modo como se compreende a morte foi defendida também pelo pensador Herbert Marcuse, em sua obra Eros e Civilização. O pensador afirma que em uma sociedade onde as pessoas pudessem viver em condições não repressivas, todos poderiam aceitar morrer em paz. Ele diz o seguinte: as pessoas podem morrer sem nenhum tipo de temor quando elas sabem que aquilo que elas amam, está protegido da miséria e do esquecimento.
A tese de Marcuse é bastante revolucionária, pois é uma das primeiras a compreender a nossa relação com a morte em um sentido estritamente político. Obviamente que não há nenhum tipo de unidade rigorosa nas representações da morte, e precisamos, portanto, suspeitar de toda e qualquer ideia de uma comunidade orgânica e absolutamente coesa. Se não há coesão e organicidade, o que existe? Solidão? Estaríamos condenados à solidão porque somos seres mortais? A essa pergunta, provavelmente Nietzsche responderia da seguinte maneira: somente os singulares se sentem responsáveis. Essa é uma frase que está lá na obra A Vontade de Poder. E singular aqui significa que cada um de nós deve assumir, respectivamente, a responsabilidade sobre si mesmo, mas também a responsabilidade sobre os outros. Eu sou responsável por mim e pelo outro na medida em que todos nós somos mortais. A singularidade, dessa forma, não exclui o outro. Ao contrário, a singularidade abre o horizonte da pluralidade. A morte é algo que nos divide, mas também é algo que, ao mesmo tempo, nós dividimos uns com os outros. É exatamente por isso que agora nós vamos falar um pouquinho sobre o entendimento da morte como essência da vida humana. Nós não podemos perder a marca da morte, pois ela nos constitui essencialmente, né? O homem é a única criatura conhecida a ter consciência da própria morte, mas também é a única criatura a rejeitar inapelavelmente a ideia da morte, né? Isso que eu falei para vocês agora se encontra num livro intitulado Princípio da Crueldade, do escritor francês Clément Rosset. Bom, somos, do ponto de vista intelectual, capazes de compreender a morte. Porém, afetivamente, somos incapazes, muitas vezes, de lidar com essa verdade. Dito isto, parece que nos encontramos diante de duas alternativas. Das duas, uma: ou nos esquivamos dos pensamentos acerca da morte, ou assumimos a nossa consciência e sacrificamos a necessidade de ser felizes. Quando se pensa e quando se fala sobre a morte, parece-nos que toda a alegria que temos em viver a vida se resume a uma espécie de ignorância. Ou ao contrário, parece-nos que todo conhecimento se resume a uma espécie de infelicidade crônica. Diante disso, qual seria então o desafio filosófico frente à morte? A filosofia, é fato, nos lança em última instância em direção ao ultrapassamento desse impasse, fazendo com que afirmemos, ao mesmo tempo, uma espécie de alegria que não nasceria da ignorância e de um tipo de consciência que não se revestiria de melancolia. Por mais que pareça paradoxal e absurdo, tal atitude filosófica é o cerne do pensamento acerca da morte. Não há receita para uma consciência alegre, todo mundo sabe, mas também não há nada que nos proíba. A filosofia, portanto, nos capacita a permitir que alguma alegria surja, mesmo que saibamos que a nossa existência é passageira. Aliás, essa transitoriedade constitui a prova dos 9 da filosofia diante da morte. Aqui, claramente, eu estou fazendo uma referência ao manifesto antropofágico do Oswald de Andrade. Quando se tiram os 9, o que permanece no balanço geral da vida humana? É uma espécie de alegria irracional, pois parece não ter uma causa específica, fundando-se apenas no simples fato de estarmos todos vivos. Então é isso. Espero que tenham aproveitado a exposição e que, de alguma forma, a minha fala tenha lançado luz sobre alguns aspectos, nos possibilitando refletir um pouco acerca do tema. Um ótimo evento a todos e até mais. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Emanuel Sasso. Muito obrigada. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!